Saudações a todos. Vou iniciar uma série de vídeos agora com vocês, que eu vou tentar fazer um esforço que eu sempre comento em sala de aula e a importância que isso tem para a formação de juristas ou de pensadores em relação às ciências humanas como um todo. Qualquer posição crítica em relação a seu saber necessita de domínio conceitual, porque senão a gente fica simplesmente utilizando termos que não se adequam, ou pelo menos que não descrevem determinado fenômeno de forma adequada. E de forma recorrente eu comento com vocês a questão tanto da história dos conceitos, como da história das palavras, e o papel que, de certa forma, os dicionários possuem na boa formação acadêmica. Eu diria para vocês que se eu pudesse, eu teria 1000 dicionários. Eu gostaria de ter dicionários de forma sempre que fosse possível, porque sempre é necessário, mas sempre que fosse possível, eu fizesse uma consulta para uma lapidação terminológica. Acima de tudo, para poder pegar certos detalhes da língua e da comparação entre línguas que se perdem. Não só os dicionários, vamos dizer assim, monolíngues são importantes. O meu dicionário manual, o WAIS, já está assim, ao longo dos anos ficou encebado de tanto manusear. Hoje em dia os dicionários digitais são muito mais práticos, você pode acessar com um tablet ou mesmo com um celular. Mas ainda o bom dicionário físico tem o seu papel, o tatear ali e navegar entre os verbetes é uma experiência muito, muito legal. Eu tenho alguns dicionários, não são esses 1000 que eu gostaria de ter, e eu vou tentar com vocês, nessa sessão de vídeos, selecionar alguns verbetes, selecionar alguns termos que são importantes para a tradição da história do pensamento jurídico, para a ética jurídica, para a filosofia do direito e até para a teoria do direito, e tentar fazer uma leitura compartilhada e discutida com vocês. Então, geralmente eu vou pegar 1, 2 dicionários, consultar o verbete, lê-lo parcialmente, fazendo alguns saltos. Eu não vou entrar em tantas minúcias, por exemplo, das referências que os próprios verbetes fazem. Existem dicionários que são mais enciclopédicos do que outros. Dicionários que seus verbetes são 40 páginas, como, por exemplo, já citei para vocês, do Dicionário Histórico de Filosofia da tradição alemã, que não existe tradução em português, e assim a fina flor da filosofia alemã da segunda metade do século XX acabou escrevendo lá. Não todos os melhores filósofos e historiadores da filosofia alemã estão lá, alguns eu até já escrevi sobre isso em um texto, que um grande filósofo não participou do projeto. É o caso do Hans Blumenberg, mas as querelas são um pouquinho diferentes. Ele rejeitou o convite, ele não foi excluído do projeto, como alguns podem crer. E é interessante porque nesse dicionário histórico de filosofia, os verbetes são assim, de uma riqueza inimaginável. Aquilo ali é uma reconstrução histórica muito importante, por mais que criticável, por exemplo, aos olhos do Blumenberg no primeiro volume, a partir da publicação do primeiro volume do dicionário em 1970. Mas não vem ao caso que essa discussão. A importância do dicionário é inegável. O problema é que o dicionário ele é tão bom que ele quase que esgota a possibilidade de outros dicionários de filosofia. Eu já comparei o verbetes entre ele e o dicionário de estética, por exemplo, e acaba que ele fica um pouco mais rico em alguns verbetes que o de estética, no mesmo verbete, sabe? Mas isso é um preciosismo da minha parte. Eu acho que, obviamente, para certos temas de estética, como o da Mimesis, o dicionário histórico de estética é muito mais avançado, por exemplo. Então, o projeto nosso será esse. Ao longo de uma série de vídeos, pequenos, curtos, vão ficar ali de 5 minutos, 10 minutos no máximo, a depender da complexidade e extensão do verbete. Essa tentativa aí de pegar, eu vou criar depois uma lista para vocês no YouTube com exatamente essa escolha que eu vou fazer de certos verbetes. E, eventualmente, em outros momentos, até
verbetes não traduzidos, como do dicionário histórico de filosofia, ou de conceitos fundamentais, que o Koselleck é um dos organizadores. Tem alguns termos ali que eu posso extrair, que pode ser de interesse para as nossas disciplinas. Por exemplo, o verbete de democracia eu acho assim, muito interessante. Talvez não tão ligado às nossas disciplinas inicialmente, mas é uma experiência interessante a gente poder explorar nessa nova empreitada, ok? Então, fica a minha recomendação, sempre tenham dicionários à mão, na redação de textos, acima de tudo, e se fosse escolher um dicionário para andar lado a lado, além do dicionário monolíngue, vamos colocar assim, da língua com significados na própria língua, um dicionário analógico. Os dicionários analógicos são assim... pena que temos tão poucos em português. Pelo que eu já consultei, eu só encontrei 3 dicionários analógicos. Existem dicionários sinônimos, mas dicionários analógicos são diferentes de dicionários de sinônimos. Mas também é uma discussão diferente para a história dos dicionários, ok? Então, até breve.